Ope, fala concurseiro, fala concurseira. Agora minha missão com os senhores é passar a lei de antiterrorismo, ou a lei que define os crimes de terrorismo. Beleza? Então, sem mais delongas, PDF na tela, bora estudar. Então, pessoal, primeiramente, a gente precisa saber o que trata essa lei, o que trata a lei de terrorismo. Primeiramente, ele vai trazer a definição do que é terrorismo, tá ok? E vai ser dividida aí entre as partes investigatórias e processuais, além da tipificação dos crimes. Então, é uma legislação pequena, porém com algumas particularidades que pode confundir aí na hora do seu estudo. Então, a minha intenção aqui é facilitar o estudo dos senhores de modo simples, prático, rápido e objetivo, focando naquilo que a banca vai cobrar dos senhores, ok? Então, se atenta, anota aí, faz as suas anotações, faz as suas marcações aí no seu PDF, para que quando você for revisar, você tenha uma simplicidade maior para entender o conteúdo, beleza? De antemão, já adianto aqui que a gente vai passar pela parte teórica e eu trouxe um bloco de questões para que vocês consigam identificar como que é cobrado essa teoria que eu vou passar para os senhores na prática. Então, vamos passar o passo a passo aqui comigo dos artigos que são mais cobrados. Eu vou explicar tudo para os senhores. E no final a gente vai bater e analisar como que cai nas questões, ou seja, como que é cobrado na prática, beleza? Então, bora para cima. Então, já tendo em mente que a lei vai trazer a definição do que é terrorismo, as disposições investigatórias e processuais e a tipificação dos crimes, isso tudo vai estar tipificado lá no artigo 1º da lei. Vamos prosseguir. Então, o que de fato é o terrorismo? Primeiramente, você tem que entender que o terrorismo ele vai poder ser praticado por uma pessoa ou por mais de uma pessoa, ok? Geralmente, a gente tem na cabeça a ideia de que o terrorismo só pode ser praticado por um grupo de pessoas, ok? Às vezes você confunde o genocídio com o terrorismo, que o genocídio ele quer atacar uma população em massa, quer destruir uma raça. O terrorismo é diferente. Então, fica atento nas particularidades. O terrorismo vai ter que envolver razões de xenofobia, de preconceito, discriminação de raça, cor, etnia e religião. Então, para que tenha-se um crime de terrorismo, primeiramente, ele vai ser praticado por uma ou mais pessoas, tá ok? Tem que ter ali a situação envolvendo xenofobia ou preconceito e discriminação de raça, cor, etnia e religião. E precisa-se ter uma finalidade específica. Qual finalidade específica é essa que trata a lei? Vai tratar de uma... Vamos ver o que é que a lei fala aqui, ó. Finalidade específica de provocar o quê? Um terror social ou generalizado. O que mais cai em prova, pessoal, é essa situação aqui, ó, que vai ser ocasionado um terror social ou generalizado, beleza? E esse terror social ou generalizado vai ser de que forma? Vai ser, ó, expondo a pessoa a perigo, ou o patrimônio, ou a paz pública, ou até mesmo a incolumidade pública. Então, você tem que ter em mente que falou de terrorismo pode ser praticado por uma ou mais pessoas. A situação tem que ser feita mediante ali razões de xenofobia ou discriminação e preconceito de raça, cor, etnia e religião, devendo-se ter uma finalidade específica de quê? De causar um terror social ou um terror generalizado. Para causar o quê? Expor a perigo a pessoa, o patrimônio, a paz pública ou até mesmo a incolumidade pública, beleza? Agora eu vou destacar para vocês os pontos que a lei vai falar quais são os atos de terrorismo, ok? A gente tem os atos de terrorismo, que vai ser tipificado no artigo 2º. No artigo 3º, a gente vai ter o crime que fala sobre a organização terrorista. No artigo 5º, a gente vai ter os atos preparatórios de terrorismo, que também vai ser tipificado como um crime. O que eu quero esclarecer aqui para os senhores é o seguinte, é que nessa lei, deixa eu destacar aqui para os senhores, nessa lei, a gente tem o crime propriamente de terrorismo, a gente tem o crime propriamente de terrorismo, a gente tem o crime de quem promove organização terrorista, organização terrorista. A gente também tem o crime
que fala sobre a preparação para prática de terrorismo. Deixa eu apagar aqui para ficar no padrão. Para a prática do terrorismo. Preparação para a prática do terrorismo. Eu estou falando isso para que a gente possa criar terrorismo. Eu estou falando isso para que a gente possa criar um esboço na mente dos senhores para que vocês consigam dividir os crimes, tá ok? Primeiramente, a gente tem os atos de terrorismo, ou seja, o crime propriamente de terrorismo. A gente vai ter, no artigo 3º, o que trata sobre a organização do terrorismo, né? A organização terrorista. Vai ter também a preparação para o terrorismo, que os atos preparatórios para o terrorismo constituem um crime próprio, ou seja, um crime autônomo. Ou seja, em outros delitos, alguns atos de preparação, em regra, eles não são puníveis. Já aqui na lei de terrorismo, os atos preparatórios constituem um crime, ok? Então, eu estou falando isso para simplificar na cabeça dos senhores. E existe também o crime que vai ser de quê? De financiamento, de concessão de bens, direitos e valores para que um terceiro possa cometer os delitos de terrorismo. Estou fazendo só um esboço aqui na mente dos senhores para que a gente possa entrar na prática efetivamente. Então, ressaltando, o terrorismo ele vai poder ser praticado por uma ou mais pessoas. Ele tem que envolver razões de xenofobia, de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. E também tem que ter uma finalidade específica de quê? De causar terror social ou generalizado, beleza? Expondo pessoas, patrimônio, paz pública ou incolumidade pública a perigo, beleza? Então, bora dar prosseguimento e ver quais são os atos de terrorismo que estão tipificados aqui na nossa lei. Então, quais são os atos de terrorismo? Está aqui, ó, no parágrafo 1º do artigo 2º. São atos de terrorismo. A primeira situação que a gente vai ver envolve produtos que podem ser utilizados para a prática do terrorismo. Que produtos são esses? Por exemplo, explosivos, gás tóxico, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares e outros meios capazes de causar o dano, beleza? Então, o que seria isso? Seria quem usa, quem ameaça usar, quem transporta, guarda, porta ou até mesmo traz consigo esses materiais. Então, o primeiro inciso aqui que trata vai falar sobre o quê? Sobre os materiais, sobre aquilo que você pode se utilizar para a prática do terrorismo, ou seja, explosivo, veneno, produtos químicos, ok? Nucleares, para que você possa se utilizar desses meios para assim sanar aquela vontade que você tem inicial, ou seja, de praticar um delito, de causar um terror social, causar um terror generalizado, expondo pessoas, patrimônio a perigo, beleza? Então, dando seguimento. Qual é o outro item que configura-se também como ato de terrorismo? Esse aqui, ó, vai tratar sobre o que, primeiramente? Deixa eu destacar aqui para os senhores. Vai tratar sobre controle, vai tratar sobre o controle total ou parcial de quê? De meio de comunicação ou transporte. Então, o intuito aqui é ter o controle total ou parcial de meios de comunicação ou de transporte. Mas de que seria isso? Aí a gente precisa destrinchar aqui. Seria o controle total parcial de portos, de aeroportos, estações ferroviárias, rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais que funcionem o quê? Serviços públicos essenciais, tá ok? Ainda, instalação de geração ou transmissão de energia, instalações militares e instalações de exploração de quê? De refino e processamento de petróleo, gás e instituições bancárias.
incluindo também a sua rede de atendimento. Então, o que é que trata aqui, pessoal? Trata daquela pessoa que quer sabotar os serviços essenciais, os serviços de saúde, os serviços militares, os meios de transporte como aeroporto, como ferrovia, como rodovia, ok? Porque isso pode ocasionar uma destruição em massa ali, pode causar um prejuízo em massa, como o próprio inciso aqui, ele destaca, tá ok? Ó, porque aqui pode ser utilizado meios de violência, agindo com violência, ou grave ameaça a quem? A pessoa, ou pode servir-se também de meios, de mecanismos cibernéticos, para ter o controle dessas situações, beleza? Então, quem sabotar o funcionamento ou apoderar-se de todos esses meios aqui, ó, de todos esses meios que a gente citou, é só lembrar que são os meios de transporte mais importantes, né, que a gente tem, por exemplo, aeroporto. Se o indivíduo ele sabota ali um sistema de um aeroporto, ele pode prejudicar o Brasil inteiro. Isso a nível de Brasil e também a nível de mundo, ok? Então, o cara que tenta sabotar ali o sistema de um aeroporto, ou até mesmo de uma rodovia, ou até mesmo de um hospital, ok? Então, esse inciso trata especificamente disso, de quem sabota ou se apodera dessas situações. Lógico, agindo com violência, grave ameaça ou servindo-se de mecanismos o quê? Cibernéticos. Lembrando que esse controle pode ser total ou pode ser parcial, e ainda que de modo temporário, ou seja, não precisa ser permanente, até porque o indivíduo ele não vai conseguir manter ali o controle disso tudo por muito tempo. Então, é temporário, né? Ainda que temporário, e também pode ser o controle total ou parcial, beleza? Tranquilidade? Então, esses dois são atos de terrorismo. Nós temos outro ainda, que é o quê? Atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa. Então, com isso aqui, a gente conclui quais são os atos de terrorismo que são tipificados aqui nessa lei. Atentar contra a vida de pessoa ou a integridade física. Lembrando, esses atos aqui, pessoal, têm que estar alinhados com aquilo que a gente já falou. Por exemplo, uma pessoa que quer atentar contra... Vamos fazer um elo aqui de ligação para ficar mais fácil de entender. Uma pessoa que quer atentar contra a vida de outra, vamos dizer que... Vou desenhar aqui. Joãozinho, ele está sozinho e ele quer atentar contra a vida de uma pessoa porque ela é... Vou botar uma mulher aqui, uma mulher, isso aqui é o cabelo, então respeitem aí. Vamos dizer que Joãozinho quer atentar contra a vida de Maria porque ela é de uma religião que não condiz com a dele, ou seja, é de uma religião contrária à dele. E por esse motivo, ele quer atentar contra a vida dela, ou seja, por motivo de preconceito ou discriminação à religião, que é como pode ser uma das hipóteses citadas anteriormente. Então, nessa hipótese, se ele tem a intenção de causar um terror social, ou seja, ele quer mostrar ali que quer impor para outras pessoas, né, socialmente ali, divulgando para todo mundo, que a religião da outra pessoa ali não é permitida, que aquilo não condiz com a realidade, enfim. Ele quer expor a situação dele. Nesse caso, ele vai estar praticando ato de terrorismo, porque vai atentar contra a vida de uma pessoa, utilizando-se, por exemplo, de explosivo ou de gás tóxico, ok? Ou até de outros meios mesmo, que não sejam esses. Eu estou criando aqui exemplos só para tentar puxar de tudo aqui da lei, tranquilo? Então, vamos dar prosseguimento. Voltando aqui, pessoal, é importante salientar aqui esse parágrafo 2º. Por quê? Esse parágrafo 2º, ele se refere àquelas manifestações que são feitas para quê? Para atos de insatisfação política, reivindicações de direitos, ok? Então, aquelas pessoas que se manifestam individualmente ou coletivamente para solicitar melhorias de direito, solicitar melhorias de trabalho, solicitar uma melhoria política para contestar as ideias políticas, ok?
esse pessoal que se manifesta dessa forma individual ou coletivamente, eles não entram nessa hipótese aqui de terrorismo, tá ok? Até porque a finalidade dessas pessoas aqui, que o parágrafo 2º vai citar, é uma finalidade totalmente diferente daquela que é tida para o crime de terrorismo, tá ok? Então, bora ver aqui, ó. O disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de quem? De pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais. Então, isso aqui que é o importante, ó. Direcionado por propósitos sociais ou reivindicatório, porque isso aqui é justamente a finalidade. Isso aqui é justamente a finalidade. Ou seja, é uma finalidade totalmente diversa daquele que quer praticar efetivamente o crime de terrorismo. Beleza? Porque aqui, ó, ele está visando contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias, liberdades constitucionais sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Ou seja, sem prejuízo porque, caso nessa manifestação ele pratique algum outro ilícito penal, ele vai ser responsabilizado tranquilamente por isso, mas não entrando aqui na hipótese de atos de terrorismo. Beleza? Vamos dar prosseguimento. Agora, a gente vai falar do primeiro crime aqui. Então, o artigo 3º vai tratar do crime de promover, constituir, integrar, prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, de quê? Organização terrorista, tá? Só lembrando, esse aqui é um crime à parte do de terrorismo, tá? O crime de terrorismo é aquele que a gente já viu. Quem pratica qualquer daqueles atos que a gente viu anteriormente, que é esse daqui que está em tela, ele vai responder pelo crime com a pena correspondente aqui, ó, de 12 a 30 anos, tá? Esse aqui é o crime de terrorismo propriamente dito. O que a gente vai ver agora são os crimes que são assimilados ali ao crime de terrorismo. Por exemplo, o artigo 3º, que é o de organização terrorista. Então, quem promove, constitui, integra ou até mesmo presta auxílio pode ser feito pessoalmente ou por interposta pessoa, ou seja, por um terceiro, a mando de alguém, vai estar cometendo o quê? O crime do artigo 3º com pena de reclusão de 5 a 8 anos, beleza? Crime bem tranquilo, vamos dar prosseguimento porque esse agora do artigo 5 que ele é mais complicado. O que é importante vocês lembrar do artigo 3º é que ele está falando de uma organização terrorista, para que você não confunda com esse aqui, porque lá ele fala prestar auxílio. Prestar auxílio você lembra o quê? De preparação. Quem constitui, por exemplo, voltando aqui para os senhores, quem constitui, quem integra ou presta auxílio, às vezes você pode confundir com atos preparatórios. E o artigo que fala de atos preparatórios, ou seja, de quem está praticando atos de preparação ali, é o artigo 5º. Então, cuidado, o artigo 3º está falando de quê? De organização terrorista. O artigo 5º vai falar de quem pratica os atos de preparação para o crime de terrorismo. E se liga que nesse artigo ele é um pouco complicado porque ele tem algumas subdivisões e modificações de pena, beleza? Então, bora para cima. Então, comete o crime do artigo 5º quem realiza atos preparatórios de terrorismo com propósito inequívoco de consumar tal delito. Muita atenção aqui. Ele está dizendo o seguinte, que quem está executando atos preparatórios com dolo, com a vontade certa de praticar o crime de terrorismo, vai responder por esse crime, ou seja, tem que ter uma vontade inequívoca de consumar o delito. Porém, todavia, contudo, entretanto, não necessariamente precisa se efetivar o crime de terrorismo, tá ok? Mesmo que ele não chegue a executar de fato, não chegue na fase de execução do crime de terrorismo, ele ainda responde pelo delito do artigo 5º, que é justamente os atos de preparação para o terrorismo, beleza? Então, já sanando a pana aí dos senhores, vamos dar prosseguimento. Então, quem pratica esse fato aqui vai ter a pena correspondente ao delito consumado, só que a pena vai ser diminuída de 1/4 à metade. Ou seja,
Qual seria essa pena? Seria a do crime lá de terrorismo, que é reclusão de 12 a 30 anos. Porém, como ele vai se enquadrar nesse artigo aqui, ele vai ter uma redução dessa pena base de 12 a 30 de 1/4 até a metade, beleza? Nessa primeira hipótese, a gente vai ver outros atos de preparação aqui e vai ter outra redução de pena. Então, bora ver aqui. Ele diz o seguinte no parágrafo 1º: incorre nas mesmas penas o agente que, com propósito de praticar atos de terrorismo, ou seja, o agente ele tem o propósito, ou seja, ele tem esse propósito inequívoco de praticar o terrorismo, pratica as seguintes condutas: recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade. Então, o que é que ele está falando aqui? Ele está falando que isso aqui é quem vai recrutar, quem vai transportar, quem vai ajudar ali as pessoas a irem para um outro país e lá praticar os atos de terrorismo. Porque aqui tem que ter o quê? Tem que ter a vontade inequívoca de praticar o crime de terrorismo. Ok? Então, qualquer das pessoas que fizer esse recrutamento, essa organização, esse transporte ou municiar os indivíduos, municiar pode ser de várias formas, tá ok? Viajando para país distinto daquele, vai responder pela mesma pena. Qual seria a pena? Nessa hipótese aqui, ele vai responder pela mesma pena do caput aqui, né? Que seria a pena base do delito de terrorismo, de 12 a 30 anos, com a redução de 1/4 à metade, ok? Então, nessa hipótese do inciso 1º aqui, na hipótese do inciso 1º, tanto do inciso 1º quanto do inciso 2º, do jeito que está descrito aqui na lei, eles iam incorrer na mesma pena e com a mesma redução de pena aqui, tá? Então, a segunda hipótese é quem fornece ou recebe treinamento em país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade. Essa hipótese é o quê? Por exemplo, eu vou para um outro país, eu vou para a Colômbia, por exemplo, e vou receber um treinamento lá para que eu possa praticar atos terroristas. Beleza? Eu não necessariamente preciso concluir os atos terroristas, mas se eu já fui nessa intenção de receber esse treinamento, ou seja, é como se fosse atos preparatórios para o crime de terrorismo, eu vou incorrer na pena do crime de terrorismo 12 a 30 com a redução que está prevista aqui no artigo 5º, 1/4 até a metade. Beleza? Agora, se liga que nos dois incisos aqui, ele citou país estrangeiro, ou seja, para fora do país. Tanto aquele que vai recrutar, vai ajudar ali, transportar, enviar pessoas para o exterior, como quem vai receber ou fornecer treinamento para o fora do país. Nos dois incisos ele falou para fora do país e vai ter essa pena. Agora, se essas mesmas condutas que foram descritas nesses incisos não envolver um país distinto, ou seja, forem praticadas no próprio país do agente, como assim? Seria, por exemplo, eu recrutar alguém para realizar a prática de atos terroristas, só que eu faço essa conduta dentro do meu próprio território, ou seja, dentro do Brasil. Nesse caso, a minha pena seria diferente, a minha redução de pena seria diferente. Por que seria diferente? Porque é o que vai dizer aqui, ó, o parágrafo 2º, que é que ele fala que, na hipótese do parágrafo 1º, que é justamente essa daqui, quando a conduta não envolver treinamento ou viagem para país distinto daquele de sua residência ou de sua nacionalidade, a pena será correspondente ao delito consumado, diminuída de metade a 2/3. Ou seja, se envolver país distinto, beleza, vai ser aquela mesma redução, de 1/4 até a metade. Agora, se não envolver, se for no próprio país do agente ou de sua nacionalidade, a pena será reduzida de metade a 2/3, beleza? Então, fica ligadinho aí para que você não erre isso em prova. Tranquilidade total. Então, por isso que é bom sempre lembrar da pena lá do delito de terrorismo, que é de 12 a 30 anos, beleza? Falou no artigo 5º, é a mesma pena correspondente ao crime, que é o crime de terrorismo, mas vai ter a redução de pena de 1/4
um quarto a metade, se isso envolver efetivamente pais distintos nessa situação e se encaixar na hipótese do caput aqui da mesma forma, né, realizar atos preparatórios com o intuito inequívoco de praticar o delito final, né, vai ter essa mesma pena aqui, beleza? Então, tranquilidade total, respira. Eu sei que é um pouquinho confuso, mas você vai conseguir assimilar. Quando a gente chegar nas questões, você vai ver que isso aqui é tranquilão, é fácil demais, beleza? Então, vamos dar prosseguimento aqui para mais uma telinha. Pessoal, esse aqui é mais um delito que está tipificado na nossa lei. Porque aqui é quem recebe, quem receber, provir, oferecer, obter, guardar, manter. São vários verbos. Mas o que é importante aqui? É importante você saber que ele está falando de quê? De recursos, ativos, bens, direitos, valores ou serviços de qualquer natureza. Beleza, ele está falando especificamente disso. Está falando de bens, de valores, de direitos. E para que isso? Para o planejamento, preparação ou execução dos crimes previstos nessa lei. Ou seja, da execução de qualquer desses crimes que a gente já viu nessa lei. Beleza? Então, quando se trata de recursos, ativos e bens, é quem receber. Por exemplo, alguém vai passar para mim para que eu use isso para praticar crimes de terrorismo, beleza? Que eu use o quê? Recursos, bens, direitos, valores, ou seja, o cara me fornece um caminhão ali para que eu possa praticar atos terroristas. Eu vou implantar explosivos ali no caminhão, vou para uma certa praça onde tem pessoa ali que eu quero atentar contra a vida dela, por exemplo, e vou utilizar esse caminhão para colocar ali explosivos e assim ocasionar o meu delito fim, que é o terrorismo, ok? Pode ser também através de recursos, pode ser recursos como dinheiro, direitos, ativos, ok? E serviços, serviços ele fala que é serviços de qualquer natureza e que é importante para quê? Você pode estar na fase de planejamento, você pode estar na fase de preparação ou até mesmo na fase de execução. Ou seja, se a ajuda serve para qualquer uma dessas etapas, para o planejamento, planejamento é o que? Ainda é a etapa que você está idealizando. A preparação é quando você já está executando alguma coisa ali. E a execução propriamente dita, que é quando você já inicia ali a prática do crime de terrorismo, tá ok? Então, esse crime aqui do artigo 6º, caput, é justamente tratando sobre essa hipótese. Existe uma outra situação que é como se fosse quem está financiando, que é o parágrafo único aqui. Mas dá uma respirada, já foi muita informação para vocês. Dá uma respirada aí, alonga o pescoço, alonga a cabeça, dá uma rodadinha na cadeira e a gente já volta para continuar. Beleza? Tamo junto.